Shalom, queridos, tudo bem? Estamos aqui gravando mais um vídeo para fortalecer o nosso canal. Hoje são 21 de 4 de 2020, feriado de Tiradentes, né? E nós estamos aqui gravando mais este vídeo para podermos estar facilitando, como eu falei antes, alguns conhecimentos, algumas informações em vários cunhos, mas de maneira mais específicas bíblicas, mostrando um quadro real da igreja, mostrando um quadro real da história cristã ao redor do mundo e principalmente da prática cristã hoje, né? E nós estamos aqui exatamente para facilitar isso. Deixo claro desde já que não é minha intenção em nenhum momento atacar quem quer que seja, ofender quem quer que seja, porém, baseado em fatos vivenciados por mim mesmo, em fatos reais, denunciar os excessos, os exageros. Por causa disso, eu vou falar de fatos, mas não vou citar nomes. Eu não quero aqui me comprometer citando nomes, mas os fatos existem, são facilmente comprováveis, mas eu não quero citar nomes, não quero me comprometer citando nomes. Lembrando que esses fatos estão ligados às mais variadas denominações, de vários rótulos cristãos e também não cristãos, tá certo? Então eu não vou aqui me basear em nomes para não me comprometer, mas também para não fazer esse momento nosso um momento de ataque a pessoas. Não é o nosso objetivo atacar quem quer que seja. Os vídeos eles vão aumentar um pouquinho, né? Normalmente eles ficam 10 minutos, eu vou colocar entre 10 e 15 minutos, porque os assuntos são mais extensos, tá certo? A partir desse, quando eu acabar essa fala aqui, eu começo a contar 10 a 15 minutos. Então esses minutos iniciais é só uma apresentação, tá bom, gente? E por fim, peço a você que se gostar, compartilhe, se inscreva em nosso canal, ative nosso sininho para você ser notificado quando nós postarmos vídeos novos, tá bom? E vamos lá, vamos começar então o nosso novo tema. Eu vou estar falando sobre como começou o desvio da doutrina da inspiração bíblica e como começou o desvio da sã doutrina, né, de acordo aos meus estudos, de acordo às minhas próprias observações, tá certo? Vamos lá. 2 Timóteo capítulo 3 diz o seguinte: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo a aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Esse é um alerta do apóstolo Paulo acerca dos últimos tempos, do final dos tempos. Isso nós temos visto. E um outro alerta que eu vou estar lendo aqui rapidamente está lá em 1 Timóteo 4, que diz assim: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e doutrina de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada sua própria consciência. Há outros textos que falam sobre o abandono da sã doutrina, que os homens iriam abandonar a sã doutrina, iriam abandonar a fé. E isso realmente já existia, é óbvio, porque a igreja cristã, ela tem desde o seu começo, né, desde a sua origem, ela nasce lá no livro de Atos, capítulo 12, em Pentecoste, na festa judaica de Pentecoste,
ali onde há a infusão ou o derramamento do Espírito Santo. Desde a sua origem, a igreja já sofria com os hereges, né? Sejam os agnósticos, sejam os judaizantes, sejam outros grupos que vinham contradizendo a doutrina bíblica, a doutrina dos apóstolos, né? Apesar de ser fato de que os livros bíblicos são escritos posterior à ressurreição e à ascensão de Jesus, entretanto, é bom lembrar que enquanto a igreja caminhava ali em Jerusalém, o próprio Jesus estava com os cristãos daquela época. E além disso, quando ele é acesso, os primeiros apóstolos continuam caminhando com os cristãos e escrevendo cartas, manuais para todas as igrejas. O próprio apóstolo Paulo, que é o último apóstolo stricto sensu, ou seja, o último apóstolo designado diretamente pelo próprio Senhor Jesus, ele escreve as suas cartas e essas cartas rolam entre as igrejas. Então, o que não havia, na verdade, era o compêndio, a Bíblia, no sentido de juntar todas as cartas em um só livro. Mas já havia cartas na igreja primitiva, os apóstolos escreviam entre si, haviam várias cartas rolando entre os primeiros cristãos. O apóstolo Paulo descreve isso por diversas vezes na Bíblia, que ele mandou cartas diversas para que as igrejas analisassem essas cartas. E além disso, nós tínhamos a Torá, a Tanakh. Nós tínhamos lá todo o Antigo Testamento, que era também conservado pelos cristãos. Lembrando que a igreja nasce como seita do judaísmo. Ela nasce apenas com uma diferença entre judeus e cristãos. Os judeus tradicionais, ortodoxos, eles afirmam que Jesus não é o Messias. Eles afirmam que Jesus não é o escolhido, o Hamashia do Eterno. E os cristãos afirmavam não, que realmente Yeshua, Jesus, é o Mashia, é o enviado de Deus para restaurar todas as nações. Essa praticamente era a única diferença entre judeus e cristãos. Com o decorrer, e a igreja vai crescendo e ela cresce muito, só na primeira conversão narrada no livro de Atos, foram aproximadamente mais de 10 mil pessoas. Por quê? Porque naquela época, quando um homem se convertia, a tendência era que os seus familiares, esposas e filhos se convertessem com ele. Só que mulheres e crianças, mulheres e meninos até certa idade não eram contados em censo. Então pense que na primeira conversão foram aproximadamente 3 mil almas. Conte por baixo, cada alma ali é um homem casado a partir de certa idade. Se cada um tivesse uma esposa e cada esposa tivesse pelo menos 2 filhos, quantas pessoas nós podemos incluir nessa primeira conversão? Então, perceba que a igreja ela vai crescendo de maneira muito grandiosa logo após a ressurreição e a ascensão do Senhor Jesus. O que acontece é que os primeiros cristãos, eles se fundamentam inicialmente no Concílio de Jerusalém. Eles se fundamentam inicialmente nas ordenanças do apóstolo Paulo, nas ordenanças dos apóstolos que andavam com Jesus e nas narrativas orais que eram passadas pelos primeiros apóstolos e pelos primeiros seguidores acerca da vida de Jesus Cristo e de seus ensinamentos. Essa é a base da primeira igreja, né? A gente vê isso lá no livro de Atos, que diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, né? Então, ou seja, além das escrituras do Antigo Testamento, além das escrituras do Antigo Testamento, nós tínhamos então os ensinamentos de Jesus que eram passados oralmente, nós tínhamos os ensinamentos dos apóstolos que estavam vivos naquele momento, e nós tínhamos o último apóstolo stricto sensu, que foi o apóstolo Paulo,
que nesse processo estava começando a escrever as cartas. Então, nesse sentido, a igreja começa a crescer sobre essa luz, tá certo? E durante muito tempo, parte da igreja observa os ensinamentos de Jesus, observa a doutrina dos apóstolos, observa o Antigo Testamento como um ponto de referência para viver a sua fé. O tempo passa e a igreja ela vai crescendo e ela vai se expandindo. E por causa disso, surgem na igreja outros grupos que começam a discordar das primeiras doutrinas cristãs e começam a trazer inovação para a igreja dos séculos passados. Esses grupos inicialmente são chamados de hereges. Por quê? Porque são aqueles grupos que levantam ensinamentos que contrariam a própria tradição apostólica e a tradição do Rabino Yeshua. Então esses grupos são rejeitados, né? Nós temos aí vários grupos rejeitados. Inicialmente eu me refiro ao primeiro século, tá certo? Nesse sentido, a igreja continua crescendo, mas ela agora passa a ver dois grupos dentro dela. Um grupo fiel à mensagem original, à mensagem do Evangelho, à doutrina dos apóstolos, e um outro grupo que traz inovações, né? Então aqui começa o rompimento com as Escrituras. Por causa desse surgimento desses grupos, há então uma necessidade de sistematizar a doutrina, de colocar em documentos ou em um documento que possa fundamentar a base da igreja cristã, a nossa raiz, a nossa história, a nossa origem. E foi aí que nasce o canon, é aí que nasce o compêndio que nós hoje chamamos de Bíblia Sagrada. Na Bíblia, então, estão contidas as narrativas aceitas pelos primeiros cristãos como as melhores narrativas acerca da vida e da história de Jesus. Essa narrativa nós chamamos de Evangelho: Mateus, Marcos, Lucas e João. Também nessa Bíblia está escrito outras narrativas dos primeiros apóstolos, aqueles que andavam com Jesus. E aí nós temos as cartas de Pedro, 1 e 2 Pedro, João, Judas, né? E assim alguns outros, né, que estavam com Jesus. Na mesma Bíblia nós temos a narrativa de Paulo, e aí nós temos a maior parte do Novo Testamento que é escrita pelo apóstolo Paulo, esse chamado por Deus para ser apóstolos dos gentios. Então, nós temos aí Romanos, nós temos aí Efésios, Gálatas, Colossenses, Filipenses, Tessalonicenses e por aí vai. Nós temos pelo menos 12 a 13 cartas relacionadas ao apóstolo Paulo. E por aí nós temos o compêndio fechado. A esse compêndio nós chamamos de canon, o canon das Escrituras Sagradas. Foi fechada para que a essência da igreja, que observava os ensinamentos de Jesus e dos seus legítimos apóstolos, fosse diferenciada de outros seguidores que estavam trazendo inovações. O apóstolo Paulo chega a dizer que ainda que um anjo do céu trouxesse qualquer outra doutrina ainda que aquilo que fosse posto, fosse considerado anátema, ou seja, fosse considerado amaldiçoado. Então, gente, esse é o contexto nosso histórico. A igreja ela vai crescendo no primeiro século, ela vai se expandindo, e já logo lá nasce os que ferem a sã doutrina. Por isso nasce nesse primeiro século também, no finalzinho do primeiro século para o segundo, um grupo chamado apologeta. O que é o apologeta? Aqueles que defendiam a fé cristã, aqueles que defendiam a doutrina original, a doutrina bíblica em sua essência. Então, nós temos aí o surgimento dos apologetas já no finalzinho do primeiro século indo para o segundo, tá certo? No demais, perceba que a igreja ela
vai passando por várias mudanças. Então, ao contrário do que muita gente pensa, os cristãos não são uniformes. Nós temos várias correntes, vários pensamentos, vários intérpretes, nós temos vários pontos de vistas. Então, nós não somos um grupo fechado a um determinado pensamento, seja ele político ou religioso. Não, nós somos muito variados, somos grandes pensadores. Nós temos grandes cientistas de base cristãos, grandes filósofos de base cristã. Então, a história da igreja ela é muito maior do que a maioria das pessoas imagina. Eu vou dar uma pausa aqui, coloco o próximo vídeo logo em seguida, e aí vocês vão estar acompanhando esse estudo pouco a pouco, inicialmente entendendo como começou o afastamento da sã doutrina hoje, em nosso século, tá bom? Eu estou apenas fazendo uma narrativa histórica para que eu possa chegar nesse tempo, usando como base os dois textos que nós lemos, 2 Timóteo 3 e 1 Timóteo, salvo engano, capítulo 4, tá certo? Deus abençoe a todos, até daqui a pouco.